Iniciando os estudos dessa segunda semana, na primeira aula nós vamos ver uma visão intuitiva de limite. Então, para isso, vamos agir de uma forma intuitiva. Observar, que a gente, quando estiver falando de limite de uma função, a gente vai estar falando do limite dessa função em um ponto. Não está relacionado à função toda, né? Seria o limite de uma função em um ponto. Então, para a gente entender essa ideia, do limite, vamos considerar essa função aqui, ó, f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. O domínio dessa função, a gente pode observar aqui que inicialmente ela poderia assumir qualquer valor real, né? O x poderia assumir qualquer valor real, com exceção de quem? Com exceção do 2, porque se o x assumir o valor 2 aqui, esse denominador aqui vai zerar, e não existe divisão por zero. Então, quem é o domínio dessa função que a gente vai estar estudando nesse primeiro exemplo? O domínio é x que pertence aos reais, tal que o x é diferente de 2. Então, para qualquer valor de x diferente de 2, eu vou conseguir aplicar esse valor de x nessa função e vou obter um número real. Bom, dessa forma, para a gente estudar esse comportamento, entender essa ideia intuitiva aí do limite, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa função e ver o que acontece. Eu quero saber qual que é o limite da minha função quando x se aproxima de 2. Eu sei que a minha função não está definida para 2, mas eu quero saber, e próximo de 2, como que essa minha função se comporta? O que acontece ali nas vizinhanças do 2, que é o valor que não pertence a esse domínio? Então, de certa forma, eu estou querendo saber qual que é o limite da minha função quando x está se aproximando de 2. Então, vamos lá. Para isso, o que a gente vai fazer? Então, vou usar a minha função f de x e quero analisar nas proximidades do ponto x igual a 2 o que está acontecendo. Quando eu vou me aproximando de 2, o que acontece com a imagem da minha função? Essa ideia, de ver o que está acontecendo nas proximidades do 2, fazer um x cada vez mais próximo do número 2, a gente usa para descrever esse fato, a gente fala que está fazendo x tender a 2. Então, essa vai ser a expressão que a gente vai usar aí muito, ao longo do curso, quando eu estou falando de limite. Quando x tende a 2, eu vou fazer o x tender a 2. Esse 2 aqui, é para o caso específico que a gente quis calcular o limite dessa função quando x tende a 2. Poderia ser qualquer outro número também. Não precisa ser o 2, porque o 2 é o valor que vai zerar aqui. Eu só quero saber, para esse caso, eu tenho aquela função, quero saber, para x tendendo a 2, qual que seria o limite da minha função? Mas poderia ser para um outro valor qualquer aqui também. Então vamos lá, vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada, para a gente entender isso aí de uma forma mais intuitiva. Então, inicialmente, temos duas possibilidades. A primeira, x tende a 2 por valores menores do que 2. Dessa forma, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o x, que é um valor menor do que 2, nós vamos fazer ele cada vez mais próximo do que 2. Então, nesse caso, o x vai assumir vários valores, sendo que cada vez ele vai estar mais próximo do número 2. E para cada valor, para cada um desses valores de x, eu vou aplicar na minha função f de x para obter o valor correspondente, onde a minha função f de x é essa daqui, aquela anterior. Bom, então para isso, se meu x vale 1, então venho aqui na função, jogo esse x aqui no lugar jogo esse 1 no lugar do x, então vou estar fazendo f de 1, que é igual a 1 ao quadrado menos 4, 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 3. E aqui embaixo, 1 menos 2, menos 1. Então, menos 3 dividido por menos 1 vai dar 3. Depois eu vou pegar um valor um pouquinho maior do que 1. Pegar 1,5. Se eu pego esse 1,5 e jogo aqui na minha função, vai ficar 1,5 ao quadrado menos 4 dividido por 1,5 menos 2. Resolvendo isso aí, eu vou encontrar 3,5. Continuando, se o x vale 1,75, eu aplico lá na minha função, vai ficar 1,75 ao quadrado menos 4 dividido por 1,75 menos 2. Resolvo isso aí, vou encontrar 3,75.
e vou fazendo assim sucessivamente com valores cada vez maiores para x, e obtendo, né, o respectivo valor de f de x. Por exemplo, se x vale 1,9, então eu vou encontrar que o f de x vale 3,9. Se o x vale 1,99, o f de x vai valer 3,99. Se o x vale 1,999, o f de x vai valer 3,999. E poderia fazer isso aí sempre mais e mais, né? Mas aqui a gente vai parar por aqui mesmo, já vai dar para ter uma ideia. Então, inicialmente, né, se eu pego o meu x cada vez mais próximo de 2, se eu vou aumentando o valor de x até ficar bem próximo de 2, o que acontece com a imagem da minha função? O que acontece com o f de x? Ele também vai crescendo e se aproximando de um outro valor. No caso aqui, ele está se aproximando de 4. Bom, mas por enquanto vamos deixar aqui e vamos passar para outra possibilidade, que seria o quê? O x agora ele tende a 2 por valores maiores do que 2. Então, ao invés de ir aumentando o valor de x, eu vou estar diminuindo. Então, vou fazer da mesma forma que no caso anterior, pego um valor para x, aplico na função e encontro o valor de f de x. Se o x vale 3, por exemplo, então vou aplicar na minha função, vai ficar 3 ao cubo menos 4 dividido por 3 menos 2, que vai dar 5. Se eu aplico agora o 2,5, observar que eu estou me aproximando de 2 por valores maiores do que 2. Então, vou diminuindo o valor de x agora. Então, se o x vale 2,5, eu aplico lá na minha função, vou encontrar 4,5. Se o x vale 2,25, eu aplico 2,25 ao quadrado menos 4, dividido por 2,25 menos 2. Isso aí vai dar 4,25. E vou fazendo isso sucessivamente. Se x é 2,1, o f de x é 4,1. Se é 2,01, o f de x é 4,01. E se x é 2,001, então o f de x é igual a 4,001. E assim também, sucessivamente, eu consigo ir me aproximando cada vez mais de 2. Bom, e aqui novamente, né, eu vejo que quando x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2, a imagem da minha função também se aproxima do mesmo 4 aqui em cima, porém agora por valores maiores do que 4. Bom, agora para a gente continuar essa análise, né, ver dessa análise do que está acontecendo quando eu me aproximo de 2 por valores maiores do que 2, valores menores do que 2, e entender o que é realmente esse conceito do limite, vamos considerar essa coluna dessa primeira tabela e essa coluna dessa segunda tabela. Bom, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, né, o x 1,99 e aqui o x 2,1 e como eu estou aproximando, fazendo o x se aproximar de 2, eu vou pegar um x como se ele fosse um valor, né? Como eu posso estar me aproximando cada vez mais de um valor qualquer, no caso aqui eu posso me aproximar cada vez, o x pode estar cada vez mais próximo de 2, então vou considerar que o x ainda seja um valor entre 1,99 e 2,01. Então, se o x é um valor maior que 1,99 e menor do que 2,01, seguindo essa ideia aqui, eu vou concluir que o f de x, desse outro x que eu estou pegando, ele vai ser também um valor entre 3,99 e 4,01, porque quanto mais próximo de 2 eu estou, mais próximo de 4 a imagem da minha função vai estar. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar 1,99, que vai ser um valor que eu vou considerar que ele é menor do que x, que esse x é menor do que 2,01. Então, vou escrever isso. E a mesma coisa eu vou escrever para f de x com relação a 3,99 e 4,1. Então, nesse primeiro caso, eu tenho que x maior que 1,99 e menor que 2,01 implica em f de x maior do que 3,99 e menor que 4,01. Esse 1,99 eu posso escrever ele como 2 menos 0,01. Da mesma forma, o 2,01 eu posso escrever como 2 mais 0,01. Isso por quê? Porque eu quero
manipular essa expressão aqui de modo que eu consiga fazer a relação do x com o número 2, que é aquele valor que eu estou fazendo a minha função se aproximar. Então, para isso que eu estou fazendo essa manipulação aqui agora. E da mesma forma, da mesma forma que eu faço isso aqui com o 2, né, aqui na imagem da minha função eu posso fazer com o 4, que esse 3,99 é a mesma coisa que 4 menos 0,01, e 4,01 é 4 mais 0,01. Então, vou ter essa expressão aqui, né, onde aplicando as propriedades lá de desigualdade que a gente viu na primeira aula lá de números reais, eu posso somar o simétrico aqui de 2, que é o menos 2, né, a esse membro aqui da expressão, para eliminar esse 2. Só que se eu somar o simétrico aqui desse 2, eu preciso somar ele também aqui no x e nessa última expressão. Bom, então somando o simétrico de 2 a essa parte da expressão, o simétrico do 2, que é o menos 2, vai anular esse 2, vai sobrar menos 0,01. E da mesma forma, somando o simétrico de 2 aqui nessa parte da expressão, ele vai anular esse 2, vai sobrar o 0,01. E aqui no meio, como não tem o 2, né, então vai ficar x menos 2. A mesma coisa acontece aqui nessa parte da expressão, que eu posso somar o simétrico de 4 para eliminar esse 4, automaticamente ele elimina esse 4 aqui também, e aqui no meio, na expressão do meio, vai ficar f de x menos 4. Bom, lembrando um pouquinho lá da primeira aula também de números reais, né, na parte da semana passada, nós tínhamos lá, por exemplo, o que significa o módulo de menos 4? O que era lá para a gente ver o módulo de menos 4? O módulo de menos 4 a gente viu que era a distância de menos 4 até zero, que aquilo ali era um cálculo de distância, né? Então, se eu pensar aqui que x menos 2 é menor que 0,01 e x menos 2 é maior que menos 0,01, eu poderia, que a gente viu também, que saiu dessa parte aqui da expressão, né? A gente poderia falar o quê, né? Que a distância desse x até o 2 é menor do que esse valor aqui. Vejam isso aqui no desenho. Se o 2 está aqui vai estar o 1,99, que é o 2 menos 0,01, nesse ponto. E aqui vai estar o 2,01, que é esse ponto. E se eu falar que x menos 2, ou melhor, posso pensar até aqui mesmo, né? Se eu falar que x é maior do que esse termo aqui e menor do que esse termo, então quer dizer que o x é alguém que está entre esse valor e esse. Então, poderia falar num x aqui, por exemplo, nesse ponto de vermelho, ou poderia falar no x aqui do lado direito do 2, por exemplo, no lugar desse ponto verde. Então, seria um ou outro, não seria os dois ao mesmo tempo. Então, o que é esse falar que x, né, ou até aqui, ó, x é maior que 1,99, x é maior que 1,99 e x é menor que 2,01, quer dizer aqui nesse desenho que o x está em um ponto entre esse ponto e esse. Bom, mas se está em um lugar entre esse ponto e esse, e o 2 eu sei que está aqui no meio, porque o 2 está entre 1,99 e 2,01, então eu posso falar também que a distância do x, independente de onde ele esteja aqui nesse intervalo, a distância do x até 2 vai ser menor do que esse intervalo aqui, ó, que vai de 2 até 0,01. Ou seja, o que a gente tinha visto lá que representava aquela distância, módulo de menos 4, distância de menos 4 até 0, né? Então, como que eu representava aquela distância? O que aquele módulo significava geometricamente? Distância. Então, quer dizer que nesse caso do x aqui, também eu poderia escrever isso na forma de módulo. Poderia falar que a distância de x até 2, ou que módulo de x menos 2, que geometricamente significa distância, é menor que 0,01. Ou seja, a distância de 2 até o x
é menor do que a distância de 2 até esse valor ou a distância de 2 até esse valor, porque ambas essas distâncias, né, mede 0,01. Então, o que eu quero com tudo isso? Eu quero dizer que essa expressão aqui é a mesma coisa que módulo de x menos 2 menor que 0,01. Da mesma forma que do lado direito, se eu fizesse um desenho aqui substituindo esse 2 por 4, eu poderia falar também que módulo de f de x menos 4 é menor que a distância, né, de 4 até esse ponto aqui ou esse, substituindo ali o 4. Então, dessa forma, nós temos o quê? Que o módulo de x menos 2 ser menor que 0,01, ou a distância de x até 2 ser menor que 0,01, implica que a distância de f de x até 4 também é menor que 0,01. Ou seja, quando eu me aproximo muito de 2, eu vou estar me aproximando também de... A imagem da minha função vai estar se aproximando de 4. Bom, eu posso voltar agora naquela tabela anterior. Então, nessa tabela aqui, usando agora essa última coluna aqui com valores numéricos, né, eu posso fazer aquela mesma desigualdade que a gente viu anteriormente, só que agora usando esse novo valor, que vai ser o quê? O x, que é maior do que esse valor e menor do que esse valor, implica em f de x maior do que esse valor e menor do que esse valor. Então aqui, ó, x maior que 1,999 e x menor do que 2,001 implica em f de x maior que 3,999 e menor que 4,01. Então aqui, da mesma forma que no caso anterior, eu posso escrever que esse 1,999 é a mesma coisa que 2 menos 0,001. E esse 2,001 é a mesma coisa que 2 mais 0,001. Bom, e isso aqui, né, da mesma forma, eu posso escrever para a segunda expressão, que vai ficar 4 menos 0,01 e 4 mais 0,01. Aqui, novamente, eu posso somar o simétrico de 2 a todos os membros dessa inequação, que vai dar, então, menos 0,001, que é menor do que x menos 2, que é menor que 0,001, implica que f de x menos 4 é maior que menos 0,001 e menor que 0,001. Aqui, novamente, eu posso interpretar isso aqui como uma distância, né, de x até 2, que é menor que esse valor. Ou seja, posso escrever isso na forma de módulo. Então, módulo de x menos 2, ou a distância de x até 2, é menor que 0,001. E isso implica que a distância de f de x até 4 é menor que 0,001. Ou seja, o que a gente está obtendo isso aqui? Que quanto mais próximo de 2 eu pego esse x, mais próximo de 4 vai estar a imagem da minha função. Ou seja, quando eu me aproximo muito de 2, a imagem da minha função vai estar se aproximando muito de 4. Graficamente, né, o que está acontecendo aí nas proximidades desse 2, ou na vizinhança do 2? Então, nós temos isso aqui, ó. No gráfico, né, o gráfico dessa função aqui, ele é equivalente, o gráfico dessa função, ela é equivalente ao gráfico de x mais 2. Por quê? Porque x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x menos 2 vezes x mais 2. Se eu simplifico aqui, ó, x menos 2 com x menos 2, sobra x mais 2. Então, o gráfico dessa função aqui é exatamente o gráfico dessa função, exceto para x igual a 2, porque para x igual a 2 a função não vai estar definida, né? Então, vou ter uma bola aberta aqui onde x vale 2. Para todo o restante do meu gráfico, o gráfico dessa função é exatamente o gráfico dessa função. Então, seria essa reta. E, da forma que a gente viu, né, quando o x vai se aproximando de 2 aqui por valores menores do que 2, ou pela esquerda de 2,
a imagem da minha função ela vai se aproximando de 4 por valores menores do que 4. E da mesma forma, quando x vai se aproximando de 2 por valores maiores do que 2, a imagem da minha função vai se aproximando de 4 por valores maiores do que 4. Então, essa seria aí a interpretação, né, desse limite. O limite seria como se fosse, quando eu me aproximar de um determinado valor no eixo x, a imagem da minha função vai estar se aproximando de qual valor? Então, esse valor que a minha função que a imagem da minha função está se aproximando, é que seria o limite da minha função naquele ponto. No caso aqui, o limite da minha função, quando x tende a 2, é 4. Bom, observar, né, lembrando sempre que o domínio da minha função é o r menos os reais, e que, no caso, a imagem, como a minha função não está definida para x igual a 2, a imagem vai ser todos os reais menos o 4, porque para esse valor aqui ela não está definida. Bom, então essa foi a visão geométrica e também, né, uma visão mais intuitiva, para entender a lógica aí de como que funciona o limite, o que é o limite.